Salve, salve, meus camaradas! Olha aí, ó, escuta o que eu vou te falar. Eu estava falando na aula passada sobre infinitivo flexionado, não é isso? Aí a gente viu alguns casos em que o infinitivo não se flexiona. Só que hoje eu vou falar com mais calma, com mais vontade, sobre infinitivo não flexionado. E você vai perceber que, em alguns casos, esse infinitivo que é não flexionado, às vezes pode ser flexionado. Em outras palavras, tudo depende do contexto. Os gramáticos até tentam organizar o que se flexiona, o que não se flexiona, no que diz respeito à concordância verbal do verbo no infinitivo. O problema é que tem alguns casos em que alguns gramáticos divergem, tem alguns casos que são facultativos. O que eu estou querendo dizer com isso? Eu estou querendo dizer o seguinte, toma cuidado com os casos facultativos. Se eu fosse você, o que eu faria? Eu anotava, ou eu anotaria, para falar bonitinho, eu anotaria o seguinte: esse caso é facultativo, esse caso é facultativo, esse caso é facultativo. Beleza? Para não ter estresse, chegar na hora da prova, olhar um caso semelhante, uma estrutura parecida com as que eu vou mostrar aqui, e você não ficar perdido, não ficar com medo, receoso, fiquei na dúvida, errei. Eu não quero que você erre. Pestana, quando cai questão de infinitivo flexionado? Parceiro, cai todo ano. Só que alguns concursos cobram mais. Por exemplo, o CESP é um concurso, é uma banca que elabora concursos que, de nível superior, o cara gosta de trabalhar muito infinitivo flexionado e infinitivo não flexionado. Tem sempre uma questãozinha. Prova de diplomata, prova para professor e outras provas de nível superior. Outras bancas, o que cai de infinitivo flexionado e não flexionado? Cai muito pouco ou quase nada. Então, a dica que eu te dou é a seguinte: se você fizer a prova do CESP, estuda infinitivo flexionado e não flexionado. Se você for fazer uma outra prova de outro concurso, de outra banca, de outro concurso, de outra banca, enfim, que não seja o CESP, você dá aquela relaxada, beleza? Assim, vai estudar, mas dá aquela relaxadinha de leve e se apega a outros assuntos que são mais importantes. Tranquilo? Então, vamos lá. Resumindo. CESP, importante, infinitivo flexionado e não flexionado. Beleza? E as outras bancas? Mais ou menos. Cai pouco. Tranquilão? Show de bola? Então, maravilha. Vamos ver agora, infinitivo não flexionado, algumas regrinhas, coisa boba, tranquila, mas a gente precisa ver. Outra coisa que eu vou te falar, na próxima aula eu já entro em concordância nominal. E devo fechar a concordância nominal, creio eu, em 2 aulas no máximo. E aí entro em regência. Então daqui a 2, 3 aulas mais ou menos, eu entro em regência. Beleza? Regência verbal, regência nominal, aquela parada toda. Aí eu acredito que já estejamos no fim, porque só vai faltar crase. A gente tem aí mais algumas aulas pela frente, pouca coisa, o curso já vai chegando ao fim, já vou ficando com saudade. Quando eu estiver mais próximo ainda do fim, aí que a saudade vai aumentar. Mas relaxa. Um abraço aí pra galera de Pernambuco, que o maluco me mandou um e-mail. Pô, Pestana, dá um abraço lá, dá um alô. Pronto, tá dado o alô. Não lembro o nome do cara, desculpa aí, tá, meu camarada? Não lembro o nome da cidade, porque, pô, toda hora, manda um alô, não tem como, beleza? Brasil, vem comigo, vamos lá, chega de conversa fiada. Deixa eu trocar aqui a cor da caneta, porque a caneta com a cor azul fica melhor. Vamos lá. Infinitivo não flexionado. Se liga nessa primeira frase aqui. Poderemos, depois das lutas acirradas, vencidas duramente, cantar vitórias. Você concorda comigo que poderemos cantar é uma locução verbal? Se é uma locução verbal, a gente aprende o quê? A gente aprende que o verbo principal da locução verbal não varia, não flexiona, não muda de forma. Não é isso que a gente aprende? Numa locução verbal, vamos lá, o verbo auxiliar varia, concordando com o sujeito.
Só que o verbo principal varia? O verbo principal não varia, não. Só que, olha aí, o Bechara diz que quando o verbo principal estiver distante do verbo auxiliar, ele pode variar, mas a recomendação da maioria dos gramáticos é: mantenha o verbo principal da locução verbal no singular, não flexiona o verbo principal. Mas o Bechara diz que pode flexionar. Então, se cair na prova assim, quer ver? Ó? Poderemos, depois das lutas acirradas, vencidas duramente, cantarmos vitórias. De acordo com o Bechara, isso é possível. Você ouviu o que eu falei? Isso é possível. Só que a recomendação é que você não varie. A maioria dos gramáticos não admite isso que o Bechara falou. Mas, como as bancas não colocam nos editais referências bibliográficas, a gente nunca sabe como o cara pode formular uma questão. Se a gente nunca sabe como o cara pode formular uma questão, parceiro, ele pode se basear neste ou naquele gramático. Então, a gente deve se calçar para não vacilar na hora da prova. Poderemos, depois das lutas acirradas, vencidas duramente, cantarmos vitórias. Quem diz isso é o Bechara. Os demais dizem: não varia o verbo principal da locução verbal, por mais que haja uma série de orações ou elementos intercalados entre o verbo auxiliar e o verbo principal. Beleza? Então, fica a dica. Se cair na prova, poderemos cantarmos vitórias? Se o cara disser que aquilo ali é certo, ou se só tiver essa opção melhor do que todas as outras, aí, parceiro, você fica com essa. Mas se tiver A, B, C, D, E, aí tiver lá, poderemos para cantarmos vitória. Só que uma outra opção for bem melhor, irrefutável, aí você vai encarar o poderemos para cantarmos como errado. Beleza? Você vai marcar a melhor resposta no dia da prova. E você está acostumado com isso, né? Sabe que as bancas fazem isso mesmo, enfim. Não é novidade para ninguém. Agora vamos lá. Se liga nessa outra estrutura. Deixei-os brincar aqui. Deixei-os brincar aqui. Eu poderia dizer assim, ó. Deixei-os brincarem aqui. Sim ou não? Não. Por que não? O verbo no infinitivo não se flexiona quando o sujeito dele é um pronome oblíquo átono. Ele não se flexiona. Deixei-os brincarem aqui é errado. Beleza? Não pode. Então, se você vir lá na prova, para falar bonitinho, usando aí o verbo ver no futuro do subjuntivo, horrível, né? Se você vir. Mas é isso mesmo, vamos lá. Se você vir no dia da prova algo assim, quer ver, ó? Eles mandaram-nos saírem. Eles mandaram-nos saírem. O nos aqui é sujeito do verbo sair. Vê se não é. Vai, desenvolve a oração. Agora eu preciso de você, hein? Oração reduzida, vamos desenvolver. Eles mandaram-nos saírem, equivale a dizer o quê? Eles mandaram que nós saíssemos. Não é essa a ideia? Maravilha. Agora, o problema é que, de acordo com a regra de concordância verbal, quando o sujeito é um pronome oblíquo átono, do verbo no infinitivo, o infinitivo não se flexiona. Então, parceiro, a única possibilidade é: deixei-os brincar aqui. Ponto final. Por outro lado, olha agora a palhaçada. Mandei os garotos sair
ou mandei os garotos saírem? Qual a forma que está adequada à norma culta? Vamos lá. Temos aqui verbos causativos. Lembra lá da aula de pronome oblíquo 4? Verbos causativos, mandar, deixar, fazer. E os verbos sensitivos, lembra? Ver, ouvir, sentir. Quando você tiver esses verbos, vou repetir, hein? Mandar, deixar, fazer, ver, ouvir, sentir, mais um pronome oblíquo 4 ou um substantivo, mais um verbo no infinitivo. Quando tiver essa estrutura, o pronome oblíquo 4 não terá função de sujeito, o substantivo aqui terá função de sujeito. Vamos lá. Mandei os garotos sair equivale o quê? Mandei que os garotos saíssem. Beleza? Maravilha. Aí eu te pergunto, como é que fica o verbo? Fica no singular ou no plural ou tanto faz? Os gramáticos dizem que tanto faz. Pô, Pestana, mas no caso de cima, tu disse que não pode. Sabe por que não pode no caso de cima? Porque é um pronome oblíquo átono. Quando for um substantivo, aí o verbo pode ficar no singular ou no plural. Tanto faz. Pô, cara, eu tenho que gravar isso? Parceiro, quer acertar a questão na prova? Então grava, meu camarada, como eu gravei. Beleza? Vamos lá. Mandei os garotos sair ou mandei os garotos saírem. Tanto faz. Beleza? Tranquilo? As duas formas são cultas. Então você coloca o infinitivo não flexionado ou flexionado. Esse caso, portanto, é um caso facultativo. Beleza? É um caso facultativo. Fica ligado nesse caso. Esse caso, inclusive, cai bastante em prova, tá? Principalmente no SESP. Fica ligado nele. Agora, observe uma outra frase. Navegar é preciso. Viver não é preciso. Essa frase é muito maneira. Essa frase é do Fernando Pessoa. Se eu não estou enganado, no livro dele, que ele faz tipo uma paráfrase, uma recontagem dos Lusíadas, de Camões. Se eu não me engano é isso. Se eu não estiver falando besteira, é isso mesmo. Se eu estiver falando besteira, depois tu me critica. Mas vamos lá. Navegar é preciso, viver não é preciso. Olha que ele faz uma brincadeira com preciso. Vê se não é. Navegar é preciso, ou seja, navegar é necessário. Ou eu posso entender também assim, ó. Navegar é preciso, ou seja, navegar é uma coisa precisa, que tem precisão. Viver não é preciso, ou seja, viver não é necessário, ou viver não é algo preciso, que tem precisão. Porque não tem como você definir tudo na sua vida. A vida é uma caixinha de surpresas, como já dizia Joseph Klimber. Não é isso? Olha aí, ó. Interessante, né, a frase, a ambiguidade da frase é muito legal. Agora, esquece isso, né, porque a minha aula é de concordância. Então, continuando. Navegar é preciso, viver não é preciso. Navegar, viver. Quando você tiver esses verbos no infinitivo como sujeito de um verbo, vamos lá, navegar é preciso. O que é preciso? Navegar. Viver não é preciso. O que não é preciso? O que não é preciso? Viver. Quando os infinitivos estiverem na posição de sujeito, como esses casos aqui, eles não variam. Tudo bem? Show de bola. Inclusive, tem uma coisa que eu queria falar. O Bechara, sempre o Bechara, né? Você deve odiar esse cara, mas vamos lá. Ele é bom, cara. Ele fala algumas paradinhas assim que não tem nada a ver com o que os outros gramáticos dizem, mas o cara é bom. Sabe o que ele diz sobre esses verbos aqui, navegar e viver? Ele diz que esses verbos, no infinitivo, na verdade, não constituem oração. Ou seja, eles não são verbos. Eles são substantivos. Olha que interessante. E eu concordo com ele. Eu concordo com ele. Mas tem gente que discorda. Pestana, e na prova? O que eu faço? É de novo aquela história. Irmão, de novo aquela história. Que história? Na prova, vamos lá.
Navegar é preciso. Aí o cara sublinha o navegar. Sublinhou? Show. Aí o cara pergunta a classe gramatical. O que você vai dizer? Substantivo ou verbo? Depende das opções. Depende das alternativas. Beleza? Pode ser substantivo ou verbo, dependendo do gramático. Continuando. Eles têm aptidão para aprender línguas estrangeiras. Toda vez que você tiver um substantivo ou um adjetivo exigindo um complemento preposicionado, e logo depois vier o verbo no infinitivo, o verbo no infinitivo, de preferência, fica no singular. Mas ele também pode ficar no plural, como se o plural estivesse retomando esse sujeito aqui. Eles têm aptidão para aprender ou eles têm aptidão para eles aprenderem. Entendeu por que pode ficar no singular ou no plural? Vamos lá. Toda vez que você tiver, de novo, um substantivo, quem tem aptidão para alguma coisa. Ou você tiver um adjetivo exigindo um complemento preposicionado, parceiro, o infinitivo pode ficar no singular ou no plural. Você decide. A preferência é o singular. Beleza? É facultativo, mas no dia da prova, como a preferência é o singular, cuidado. Marque a melhor resposta dentre as alternativas, ok? Para fechar o caixão de infinitivo não flexionado, observe essa frase. Soldados, recuar. Não seria recuarem? Não. Por que não? Porque quando o verbo no infinitivo tem valor de imperativo, ele não se flexiona. Beleza? Quando o verbo no infinitivo tem valor de imperativo, ele não se flexiona. Soldados, recuar. Recuar é uma ordem. Então, o verbo está com valor imperativo. Então, quando o infinitivo tiver com valor imperativo, conclusão, ele não muda de forma, ele não flexiona. Vamos que vamos. Caso especial. Olha só, esse caso aqui é um caso realmente especial, tá? E não é brincadeira, não. É uma parada séria. Quando o cara cria uma questão sobre isso, o nego chora. Pestana, qual banca gosta de trabalhar isso que você vai falar agora? Olha, eu já vi questão disso na ESAF, já vi questão disso no CESP. Nessas duas bancas que são as mais complexas, vamos dizer assim. O que você tem a falar, então, dessa estrutura, Pestana? Parceiro, presta atenção, é um caso especial, presta bastante atenção para você não garotear. Quando você tiver o verbo dever ou poder seguido da partícula apassivadora ou simplesmente da partícula ser, cuidado. Sabe por quê? Porque o sujeito do verbo dever e o sujeito do verbo poder pode ser essa oração inteira. E aí, de acordo com as regras de concordância, quando o sujeito é uma oração, o que acontece com o verbo? O verbo fica na terceira pessoa do singular. Em outras palavras, eu posso encarar essa estrutura assim, quer ver, ó? Vamos pegar o verbo dever, tudo bem? Vale o mesmo para o poder, mas vamos pegar o verbo dever. Vamos lá. Resolver rapidamente as questões de português deve-se. Aí você me faz aquela perguntinha, Pestana, o que se deve? Aí eu respondo para você. Resolver rapidamente as questões de português. Então, isso aqui é o sujeito oracional, ou seja, é um sujeito em forma de oração, e o verbo vai ficar na terceira pessoa do singular obrigatoriamente. Beleza? Essa estrutura equivale àquele bizuzinho do isso. Vamos lá. Deve-se isso. Isso é
devido. Lembra? Esse se é uma partícula passivadora? É. Esse se é uma partícula passivadora. Esse se é uma partícula passivadora. Beleza? Nessa estrutura, o C é uma partícula passivadora. Só que eu posso interpretar dessa maneira como eu acabei de interpretar, ou dessa maneira que eu vou falar agora, hein? Ou desta maneira, para falar bonitinho. Vamos lá. Eu posso interpretar assim, ó, irmão. Eu posso interpretar assim. Eu posso dizer que deve se resolver é uma locução verbal. Se deve se resolver é uma locução verbal, e esse se é uma partícula apassivadora, o verbo dever precisa de um sujeito. Deve se resolver rapidamente o quê? As questões de português. Em outras palavras, você me pergunta assim, Pestana, o que se deve resolver? Aí eu respondo, as questões de português. Ué, então o verbo não tinha que concordar com o sujeito às questões de português? Sim, a ideia é exatamente essa. É por isso que, nesse caso, se você encarar deve se resolver com uma locução verbal, o verbo auxiliar vai ficar no plural. Vê se não vai. Ó, devem se resolver rapidamente as questões de português. Vamos lá. O que se deve resolver? As questões de português. Passa para a voz passiva analítica. As questões de português devem ser resolvidas. Se você consegue fazer isso, você está dizendo que o verbo auxiliar vai ficar no plural, as questões de português é o sujeito, e esse ser é uma partícula apassivadora. Passa para a voz passiva analítica. Vamos lá. Vende-se casa. Casa é vendida. Alugam-se apartamentos. Apartamentos são alugados. Devem se resolver as questões de português. As questões de português devem ser resolvidas. Beleza? Então, parceiro, nessa estrutura, nesse caso especial, você pode encarar de duas maneiras. Ou o sujeito é uma oração, e aí deve e o pode vai ficar no singular, ou deve se resolver, tudo isso é uma locução verbal. E aí o verbo dever ou poder vai ficar no plural, concordando com o sujeito. Beleza? Se você precisa ouvir isso uma segunda vez, volta aí o vídeo e ouça novamente. Beleza? Até você pegar essa ideia. Tudo bem? Tranquilo? Show de bola. Vamos que vamos. Para fechar a aula de hoje, silepse de número, silepse de pessoa. Que parada é essa? Olha para mim rapidinho. Que eu já estou muito carente de você, muito distante. Olha para mim nos meus olhos. Se liga só. Silepse de número, silepse de pessoa. Você já ouviu alguém falando assim? Exemplo. Poxa, fulano, quando é que a gente vamos no cinema? Já ouviu alguém falando assim? Eu já ouvi. Várias vezes. Inclusive, eu já ouvi isso de, se eu não me engano, do Pedro Bial, uns Big Brothers atrás.
Ele mandou um a gente, depois ele mandou um vamos, ou um fomos, ou um... Enfim. Só que estava afastado o a gente do vamos. Parceiro, isso é da língua coloquial. Na língua culta, você tem que evitar esse tipo de coisa. A gente vamos. Mas por que o cara fala a gente vamos, Pestana? O cara fala a gente vamos por um motivo muito simples. Quando o cara fala a gente é quem? Ele que está falando e mais alguém. Então, o agente equivale a quê? Equivale a nós. Então, se o agente equivale, se a ideia do agente é nós, o que o cara faz no verbo? Ele coloca o verbo na primeira pessoa do plural. A gente vamos é igual a nós vamos. Esse agente é separado, tá? Agente junto é agente secreto, 007, beleza? Não tem nada a ver. Agente separado, a gente, beleza? A gente vamos. Equivale a nós vamos. Pestana, mas isso não está de acordo com a norma culta? Não está mesmo. Mas não está mesmo. Por outro lado, observe esta frase. Se eu não me engano, uma prova realizada pela Fundação Euclides da Cunha, também chamada de FEC, né, a sigla, FEC, Fundação Euclides da Cunha, FEC, ela criou uma questão de concordância com silepse, que foi mais ou menos assim, ó. Todos conseguimos passar na prova. Eu sei que tinham todos e tinha um verbo na primeira pessoa do plural. Aí, o nego vem e me pergunta assim, pô, Pestana, mas todos não é nós. Parceiro, você está deixando de ver um detalhe aí. Quando o cara diz todos conseguimos, concorda que ele que está falando essa frase, ele também está incluído nessa estrutura, como se essa estrutura tivesse escrito assim, ó, todos nós conseguimos passar na prova. Só que o cara omite o nós. Todos conseguimos passar na prova. Esse tipo de estrutura não é considerado coloquial. Esse tipo de estrutura é a forma considerada culta, de acordo com as regras de concordância. Já vi questão disso em prova. Beleza? Pô, Pestana, o que é silepse, afinal de contas? Silepse, meu camarada, é chamado de concordância ideológica. Ou seja, o verbo concorda com a ideia do sujeito. Como assim? A gente vai ver, relaxa. O a gente vamos não está de acordo com a norma culta, beleza? Definitivamente não está de acordo com a norma culta. Quer ver um outro exemplo? Eu digo assim, quer ver? Ó, toda a população estavam na rua para protestar. Toda a população estava. O verbo fica no singular, concordando com o núcleo população. Aí você vai e me pergunta assim, mas toda a população, a ideia é de mais de uma pessoa. A ideia é coletiva. Por isso o verbo no plural. Esse tipo de silepse é uma silepse equivocada. Existem dois tipos de silepse relacionada a verbo, que não são consideradas coloquiais, como a gente vamos e toda a população estavam. Dois casos. Eu vou te mostrar os dois casos, beleza? Agora. Vem comigo. Silepse de número. O que é silepse de número? É quando o verbo fica em um número diferente do sujeito. O sujeito está no singular, o verbo está no plural. Aí você me pergunta assim, Pestana, mas por que nessa frase está de acordo com a norma culta? Sabe por quê que está de acordo com a norma culta nessa frase? Observe, flor tem vida muito curta, logo murcham. Percebe que eu estou falando de flor de uma maneira genérica? Se eu estou falando de flor de uma maneira genérica, flor aqui equivale a flores. A ideia é de plural, por isso o verbo está no plural. Outra informação, o sujeito está distante do verbo.
E aí o verbo pode ficar em um número diferente do sujeito. Sujeito no singular, verbo no plural. Eu digo que isso se chama silepse de... Se foi ótimo, né? Eu digo que isso se chama silepse de número. Vamos lá, para fechar. Silepse de pessoa. Se foi lindo, seu Creyson total. Silepse de pessoa. Vamos lá. O sujeito está em alguma pessoa diferente do verbo. Observe que o verbo está na primeira pessoa. E o sujeito está na terceira pessoa. Então as pessoas são diferentes. Mas por que está de acordo com a norma culta? Porque está implícita aqui a ideia de nós, em que o autor se inclui nessa frase. Vê se não é isso. Os brasileiros, ou nós, os brasileiros, especialmente os cariocas, quando podemos usar de malandragem, usamos. Então, a pessoa do sujeito é diferente da pessoa do verbo. Porque está subentendido a ideia de nós. Nós, os brasileiros, o autor se inclui. Nesse caso, o silepse não é forma coloquial. Gente boa, coisa linda, aula que vem, entramos em concordância nominal, fica ligado, pega a gramática, faz exercício, quero você garoteando não, hein? Daqui a pouco a gente volta, fui!